الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أتى لهداية الناس أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador, o Senhor do dia do juízo final, e que a paz e bênção estejam sobre o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre os seus familiares e todos os seguidores, aqueles que seguirem a ele com perfeição até o dia do juízo final. Estimados irmãos, estimadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vamos dar continuidade com o nosso tema de Tauba. E a nossa lição de hoje é sobre as condições. Quais são as formas, o que é necessário para a gente pedir Tauba? Quais são os procedimentos que a gente deve levar para que o nosso Tauba seja aceite da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Vem um dito que diz: a Tauba ala dhambi kaswabun ala thawbi, que na verdade pedir perdão pelos nossos pecados é a mesma coisa, desempenha aquilo que é a função do sabão perante a roupa. A gente sabe que quando a nossa roupa está suja, nós conseguimos purificar esta roupa, conseguimos limpar esta roupa com sabão ou então qualquer outro detergente que pode purificar ou pode tirar as nódoas que se encontram nesta roupa. Então, da mesma maneira, quando a gente encontra-se engajado no pecado por muito tempo, a única maneira de nós purificarmos o nosso nafsi, a única maneira de nós purificarmos a nossa alma é pedindo perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas aqui existem certas normas como que a gente pode alcançar este tauba, como que a gente pode alcançar o perdão na parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Alcorão: innama taubatu ala Allah lilladhina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika atubu Allahu alayhim. Que na verdade o perdão na parte de Allah subhanahu wa ta'ala está perante aquelas pessoas que cometem o pecado na ignorância. E depois disso pedem perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, sem dúvida, Allah subhanahu wa ta'ala irá aceitar o perdão destas pessoas. O que significa, meus caros irmãos? O que significa? Existem certos pecados que nós cometemos enquanto a gente tem toda a noção que isto que nós estamos a cometer é pecado. Isso não pode ser, meus caros irmãos. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: innama taubatu ala Allah lilladhina ya'maluna su'a bijahalatin. Quer dizer, o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala está perante aquelas pessoas que cometem o pecado na ignorância. Na ignorância, eles não sabem que aquilo que estão a fazer é um delito, ou então aquilo que eles estão a fazer não é do agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois de eles saberem disso, eles pedem, depois de eles cometerem o pecado nisto, e alguém vier a informar que aquilo que vocês cometeram é pecado, depois eles pedirem, voltarem-se a Allah subhanahu wa ta'ala, então Allah subhanahu wa ta'ala irá perdoar estas pessoas. Em seguida, no mesmo momento, Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ هُمْ كُفَّارٌ. E quer dizer, o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala não está perante aquelas pessoas que cometem o pecado e não se arrepender nem sequer um único dia, e chegando na hora da morte, eles, quando a alma está quase a chegar na garganta, eles dizem: na verdade, agora eu peço perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: se esses continuarem a fazer isso, que o que eles, sabendo que o que eles estão a fazer é pecado, e retardarem o arrependimento até na hora em que a alma estiver na garganta e eles disserem: estou arrependido,
Allah subhanahu wa ta'ala não irá aceitar arrependimento dessas pessoas e eles vão morrer no estado de descrença, vão morrer como pecadores. Aqui é um ayat de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala está a explicar isso. Só para nós termos uma lição, para recordarmos, nós ouvimos várias vezes, Allah subhanahu wa ta'ala menciona várias vezes a história do faraó, do Firaun no Sagrado Alcorão. O que foi com Firaun alayhi lana? Allah subhanahu wa ta'ala enviou Musa alayhi salatu wassalam para ter com Firaun, levando Firaun que aceitasse no kalima la ilaha illallah, que Firaun aceitasse na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, aceitasse no único Criador, mas Firaun, por causa do poder, por causa da arrogância, ele não aceitou nas palavras do Musa alayhi salatu wassalam, não aceitou nas palavras dos profetas. Em seguida, mas Firaun estava ciente que na verdade Firaun não era nenhum Deus, que existia um Deus que era poderoso, mas por causa da arrogância, Firaun não aceitou as palavras do Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam. Mas quando Firaun viu que estava prestes a deixar este mundo, o seu poder, Allah subhanahu wa ta'ala já teria terminado, que Allah subhanahu wa ta'ala já tinha dado limites que a partir de hoje Firaun deve deixar este mundo. E o que Firaun pensou? Firaun quis pronunciar que na verdade hoje eu aceito naquele Deus que Bani Israel também aceitou. Mas como a sua alma já estava na garganta, Allah subhanahu wa ta'ala deu a resposta que só agora que você vai aceitar isso, enquanto durante toda a vida você passou na desobediência. Allah subhanahu wa ta'ala não aceitou o perdão. Então a mesma coisa que Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer nessa ayat, o arrependimento está perante Allah subhanahu wa ta'ala, vai aceitar o arrependimento daquelas pessoas que cometem o pecado na ignorância e eles pedem perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim, não é perante aquelas pessoas, depois de cometerem pecado, eles ficam assim, relaxados, e chegando na hora da morte, quando a alma está quase a ser retirada, depois pensam, lembram Allah subhanahu wa ta'ala. Este tipo de pessoa, Allah subhanahu wa ta'ala não irá perdoar. Então, meus caros irmãos, quando o pecado está em duas partes. Existem certas coisas que nós fazemos perante o nosso próximo, perante o nosso irmão. Então, desta maneira, esse tauba está conectado, ou então, com o nosso irmão. Quer dizer, para o nosso arrependimento, o nosso tauba, Allah subhanahu wa ta'ala aceitar, existem duas vertentes. Tem aqueles pecados que nós cometemos entre nós e Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala somente é que pede perdoar, está entre nós e Allah subhanahu wa ta'ala. Mas existem certas coisas que nós lesamos o nosso próximo. Então aqui, perante a mim e aquela pessoa, primeiro devo pedir perdão àquela pessoa e depois pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Devemos perceber esta parte. Okay? O tauba está conectado com Allah subhanahu wa ta'ala, também está conectado com o abd, quer dizer, o servo. Muitas das vezes nós misturamos, injuriamos alguém, a gente sabendo que eu estou a cometer injúria perante esta pessoa e depois vamos pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Não, isso, meus caros irmãos, eu sei que eu levei a pertença do meu irmão, eu fiz gibat, fiz calúnia perante o meu irmão. Depois disso, vou pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui, os ulamás estão dando uma explicação. Se você injuriou um servo, o seu próximo, o teu irmão, primeiro você deve pedir perdão àquela mesma pessoa. Que, meu irmão, naquele dia eu fiz isto perante você, te injuriei, mas peço perdão a você. Insistir até ele perdoar a você. Depois disso, se ele perdoar, e peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. O primeiro passo é você pedir perdão ao seu servo, você pedir perdão ao seu próximo, o seu irmão, aquela pessoa que você injuriou. Depois disso, pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. E se você roubou algo do seu próximo, a maneira de você manifestar o seu arrependimento é fazer a entrega daquilo que você levou do seu próximo, ou então do seu irmão. Entregar a ele, que meu irmão, está aqui o telemóvel que eu levei, que eu roubava, já estou arrependido, então devolva a ele aquela pertença. Depois disso,
você pede perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, sem dúvida, ou então, de acordo com a sinceridade e o seu grau de fé, Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar a você. E, depois disso, o verdadeiro arrependimento, aquela pessoa que cometeu o pecado, deve estar ciente, estar conformado que ele não irá repetir o pecado que ele cometeu. Essas são as maneiras como a gente pode notar que, na verdade, aquele fulano está arrependido perante Allah subhanahu wa ta'ala. E temos aqui outros elementos. A pessoa não pode voltar a praticar aqueles pecados que ele cometeu. Por exemplo, eu cometi um certo pecado. Pedi perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Depois, dia seguinte, continua a praticar o mesmo pecado. Isto, meus caros irmãos, indica que o nosso arrependimento não foi um arrependimento com sinceridade. E os ulamãs também dizem, para vocês notarem que alguém está arrependido, é estar sempre na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa que estava engajada no pecado pediu perdão a Allah subhanahu wa ta'ala e em seguida, o passo a seguir é a pessoa, para alcançar a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, estar sempre na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala, praticando aquelas obras que agradam a Allah subhanahu wa ta'ala. Se a pessoa não fazer isso, então teremos a noção que aquele fulano não está totalmente arrependido. E se a pessoa encontrava-se na companhia de malfeitores e a pessoa arrependeu-se perante Allah subhanahu wa ta'ala, qual é o sinal que ele deve notar que aquela pessoa já se arrependeu? A pessoa deve sair daquela companhia de malfeitores em que ele se encontrava e procurar uma boa companhia de pessoas que fazem boas obras. Aqui é os indicadores que esse indivíduo, na verdade, arrependeu-se perante Allah subhanahu wa ta'ala. E, meus caros irmãos, muitas das vezes nós temos companhias que nos levam para o mal. Temos certas nossas amizades que nos ajudam em nada. Muitas das vezes nós temos toda a noção que estamos a cometer o pecado, mas por causa da companhia que nós estamos, nos sentimos à vontade, repetimos os pecados. Então, como Allah subhanahu wa ta'ala também diz no Sagrado Alcorão, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer, ó vós crentes, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, ó vós crentes, teme Allah subhanahu wa ta'ala, também estejam na companhia daquelas pessoas que são verdadeiras. Quais aquelas pessoas que são verdadeiras? Aquelas pessoas que nos aconselham a prática do bem. Aquelas pessoas que nos impedem a prática do mal. São essas pessoas que podem preservar o nosso imã. São essas pessoas que podem nos guiar diariamente para a senda reta. Mas, enquanto a gente estiver sempre na companhia de malfeitores, na companhia de criminosos, sem dúvida, o nosso imã estará afetado dia após dia. Mesmo nós pedindo perdão, mas se não estivermos na companhia daqueles homens, aqui há probabilidade de a gente continuar a fazer mais pecados. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantém na companhia daquelas pessoas que são piedosas, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a habilidade de nós pedirmos perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.